Rapaziada do nono ano, que coisa boa estar de volta com vocês hoje. Sejam bem-vindos e bem-vindas, meu povo bonito. Que Deus abençoe vocês e toda a família de vocês, assim como a nossa. Estamos aqui hoje diretamente das ondas da TV Nova Nordeste pelo Educa Recife. Aula de nono ano, introdução à legislação trabalhista. E o tema dessa aula de hoje, meu povo, a mulher e o mercado de trabalho. Vocês estão ligados que nós já vínhamos falando da questão do home office, né? Do trabalho hoje com a questão da conectividade, né? E aí a gente vai passando agora por alguns temas que são interligados, né? E agora, a mulher e o mercado de trabalho. Hoje, na nossa intérprete de Libras, nós temos uma pessoa assim, ó, Raquel, né? A menina do... Dá uma risadinha, Raquel, ela fica nervosa, ela ri, ó. Raquel Cabral, nossa intérprete de Libras, e eu aprendi o nome dela assim, e ri. E conosco no estúdio, né, a professora Vanessa. Seja bem-vinda, professora Vanessa. Opa, vamos chegando por aqui. Olá, garotas e garotos, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma aula de ILT, né? Introdução às leis trabalhistas, que é muito importante. Já já vocês vão entrar aí no mercado de trabalho e é bom a gente já começar, né, a dialogar sobre essas questões, né, sobre o mundo do trabalho. E hoje o tema é bem legal, viu? A gente falar aí sobre o mercado de trabalho, para a questão aí da mulher, como é que tá, né? Será que existe alguma desigualdade em relação ao homem? Vamos ver isso na aula de hoje, certo? Mas antes, professor Giorgio, eu quero dizer que vocês podem sintonizar aqui e interagir com a gente. Os QR Codes vão aparecer aí na sua telinha. Vocês podem direcionar a câmera do seu celular para esse QR Code, baixar o aplicativo do Educa Recife e participar da aula aqui ao vivo com a gente. Olha que legal, a gente entra naquela sintonia que a gente gosta, né? De troca, de diálogo e de fortalecer o nosso conhecimento. Então, vamos embora. Eu já estou aqui ligadinha no chat para esperar a participação de vocês, os comentários, as dúvidas que vocês tiverem. Coloca aqui que a gente vai ficar ligadinhos. Tá bom? Então, bons estudos e vamos embora? Vamos embora? Vamos embora então, vamos pegar a carona aí. Então, não esqueça. Também, se você, por acaso, perdeu essa aula agora de manhã, por alguma razão, você pode rever essa aula, né? E outras todas que já estão aí na plataforma do Educa Recife, né? Lá no YouTube, né? Você bota lá no YouTube Educa Recife, você vai encontrar todas as aulas, gente. A grade completinha. Desde a educação infantil, maternal, né? Maternal, não, educação infantil, né? Aí até o nono ano. Todas as aulas, todas as disciplinas. Lembrar vocês também, e aos colegas professores, que a gente segue a sequência, né? Pedagógica, data pedagógica da rede. Então, são assuntos que já devem estar em sintonia com o que vocês estão vendo aí em sala de aula, trabalhando em sala de aula, cada um na sua escola. Beleza? Um grande abraço para vocês. Vamos lá, então, continuar o nosso trabalho com a aula de hoje. Primeiro slide aí. Primeiro slide não chegou aí na tela. Bota aí, isso aqui é a nossa produção. Opa. Ali com o Juninho Play e com o nome do outro menino lá. Jonas, eu não sei que danado é, Jonas. Eu tenho que lembrar da história da baleia para poder me lembrar do teu. Tu acredita? Ô, Juninho Play, tu acredita nisso? Eu olho para ele, eu me lembro da história da baleia da Bíblia, para lembrar que o nome dele é Jonas. Vê que negócio complicado. É a idade, meu filho. A idade vai fazendo com que a gente... Mas não foi não. Foi depois da Covid. Sabia, professora Vanessa? Foi tendo esses lapsos aí de memória. Eu não sei se acontece com outras pessoas, mas depois que eu tive Covid 2 vezes. Né? A primeira foi mais pesada, a segunda foi essa variante aí, a Ômicron, né? Que a gente teve algumas variantes. Como é um vírus que ele vai sofrendo mutações, então... todo ano tem que tomar um remedinho, uma vacina e outro negócio para não ficar. E eu sei que, por exemplo, caiu um pouquinho o cabelo, né? Aqui até ficando assim já aqui um pouquinho. E esquecer certas coisas. Eu saio para resolver um negócio, no meio do caminho eu paro, faço outra coisa, e você vai fazer o quê? Não sei. Né? Vamos lá, tela cheia então. Ó, vamos relembrar. O professor Gilson aí quando era pequenininho. Batendo no birô, pensando na vida. Como funciona a jornada de trabalho no home office? Lembra? Isso foi uma questão do desafio.
A princípio, não faço rir, não. É a cara dele mesmo. Não é? A cara do rostinho lindo. É. Então, com raiva, Foi pensando na vida. inspirado, não foi esse isso, quadrinho inspirado nele. É bem que Dona Cristina não está assistindo essa aula. Será que ela está assistindo? Acho que sim. Dona Cristina é assídua nas nossas aulas. É a mãe, Não a mãe do falta. professor Gilson, ela assiste às aulas. Assiste. Viu, Dona Cristina, o professor Gilson aí, ó, pensando na vida. E agora, o que é que eu faço? Então, como funciona a jornada de trabalho no home office? Foi o assunto da nossa aula passada. Então, ó, a princípio, o home office foi a opção encontrada para reduzir os impactos causados pela crise da pandemia do novo coronavírus, chamado de quê? De Covid-19. Então, a gente traz aí de novo aí, né? Eu peguei aí alguns, né, que a gente passou na carreira para a gente refrescar um pouco a memória. Então, a princípio, o home office foi a opção encontrada, olha, para reduzir os impactos causados pela crise sanitária global. Vamos traduzir isso em miúdos. Corta para mim. Olha só. Ó, gente, vê bem. A Covid-19, quando chega em meados, né, começo de 2020, o que é que acontece? Primeiro que ela começou com uma endemia, epidemia, né? Depois epidemia, ela aumentou então, ela ultrapassou barreiras, fronteiras, continentes e gerou então o que a gente chama de pandemia. A última pandemia foi em 1919, por incrível que pareça, 100 anos, que foi a gripe espanhola, que matou mais de 22 milhões de pessoas no mundo. Gente, né? Só que naquela época, em 1919, né, depois da Primeira Guerra Mundial, que foi de 14 até 18, então em 1919 a gente vai ter essa gripe espanhola. E aí, o que é que acontece? Período entre guerras, né? É o período entre guerras, exatamente. Né? Esse período de entre guerras foi uma... Mas o que eu digo, professora, é que a gente não tinha a mesma tecnologia, a mesma resposta que nós tivemos agora. Com certeza. Né? Que nós tivemos agora. Se vocês depois tiverem a curiosidade de pesquisar imagens, né, da gripe espanhola pelo mundo, você vai ver as pessoas andando com máscara nas ruas. Houve também um momento de lockdown. O que quer dizer lockdown? Fecha tudo. Isolamento. Né? Isolamento social para evitar. Porque é o seguinte, ó, imagina. Nós no Brasil hoje, nós estamos computando quase 700 mil pessoas que morreram pela Covid-19, né? Por doenças, assim, a doença é infecção respiratória grave. Ou seja, a pessoa ela morrer por falta de uma respiração correta, uma inflamação nos pulmões, nos brônquios, né, e nos alvéolos pulmonares, etc. E tal. Então, deixa para o pessoal de ciência explicar. Mas o que eu quero dizer com isso? A gente viu a corrida para a construção de hospitais de campanha, né? A gente viu que na China, em 30 dias, fizeram um hospital para 1.000 pessoas, né? Em menos de 30 dias. Por quê? Porque ia começar a ter um pico, né? Chama-se o pico elevado de pessoas contaminadas. Então, não ia ter acomodação para todo mundo, não ia ter hospital para todo mundo, como não teve. Teve gente que não conseguiu ir para o hospital, morreu no meio do caminho, morreu em casa, ou morreu no hospital porque não tinha um leito, né, de UTI própria para esse problema de doença respiratória grave. Então, a Covid-19 é um vírus, né, coronavírus, é um tipo de vírus. Né, você já está no 9º ano, deve ter visto alguma coisa em ciências, né, que é a parte de biologia, a questão de vírus. Vanessa, tem vírus que parece uma nave espacial. Você olha no microscópio. Coisa mais linda desse mundo, mas altamente mortal. Parece aqueles filmes lá de Resident Evil, tá ligado? Eu sei que você tá ligado. De Resident Evil, né? Da Umbrella Corporation. Né? Agora, o que foi aquilo? Por exemplo, Resident Evil foi um vírus produzido em laboratório. Né? E aí a gente fica pensando, né, como isso pode também estar acontecendo na nossa
nossa realidade, E um né? parêntese, né, professor Giorgio, se você me permite, Lógico. a gente precisa, né, refletir, porque a gente muito se fala, né, vivenciou esse momento aí trágico, né, de pandemia e tudo mais. A gente ainda está, né, nos resquícios aí, construindo esse novo normal, né, que a gente está aí entendendo dentro dessas perspectivas, né, pós aí o processo mais, vamos dizer assim, gritante da pandemia, né, no auge ali da pandemia, que a gente não entendia muito bem como é que isso ia decorrer, a gente não esquecer que isso muito está relacionado também com a questão aí da crise ambiental, né, dos nossos padrões, desse modelo que a gente vive na atualidade, dos processos aí alimentares, da forma como a gente vem destruindo o nosso meio ambiente, e isso fala muito desse padrão, desse modelo de sociedade, né? Porque através dessas atividades humanas, da intervenção humana, que a gente vai causando essas problemáticas todas, né? E contra a gente mesmo. A gente acha que não vai ter reflexo, faz uma queimada ali, um desmatamento aqui, né? Bota um agrotóxico ali, outro aqui, e acha que não vai interferir, que não vai atingir, mas atinge, né? Isso causa problemas para a saúde humana. A gente vivenciou aí esse momento de muitas mortes, de incertezas, né? Em todos os níveis, não só da saúde mesmo humana, como na perspectiva também social, né? De desemprego, tudo mais que ocorreu durante esse período, né? Pandêmico, e a gente precisa trazer essas reflexões, né? Porque também muito está nas nossas mãos, né? Nossas mãos enquanto humanidade, vamos dizer assim. Beleza. É isso mesmo aí que a gente vinha falando. A professora Vanessa complementou muito bem aquilo que eu estava querendo passar para vocês, né? E que o home office ele veio como alternativa, né, da economia não parar totalmente, Isso. né? Porque não se pode, lógico, né, parar a economia, mas é preciso que a gente entenda que, por mais que se diga, né, vidas perdidas não se voltam, né? E então foi um mal necessário, né, a questão do lockdown, a questão do isolamento social, para que não houvesse uma quantidade maior de pessoas doentes ao mesmo tempo, porque não ia dar. Né? Para você ver quantos médicos, quantos enfermeiros pegaram a doença, morreram, né, na luta no campo de batalha, hospitais superlotados, enfim. Mas vamos seguir. Ó, depois eu trago aí o seguinte: mulheres e homens têm as mesmas oportunidades no mercado de trabalho? Será que tem? E o home office? Opa. Né? Como é que vai funcionar? Imagine você o seguinte: a gente que trabalha em casa, trabalha em casa, corta para mim aqui rapidinho, Juninho Play. Mas vê bem uma coisa: a gente costuma dizer que a mulher ela tem 3 expedientes, né? A mulher que trabalha fora, ela vai para o trabalho, quando volta tem as atribuições, as tarefas de casa. Raramente, guardando as devidas proporções, né? A gente vai ter aí alguns homens que entendem que o trabalho de casa também é dele, né? E então, quando chega em casa, se chegar primeiro do que a esposa, né? Desenrola uma janta, um inhamezinho, uma macaxeira, um cuscuz, né? Faz aqui umas coisas, dá uma organizada, né? Se ela deixou a máquina na roupa de molho, vai terminar o processo e vai estender. Isso não desonra ninguém, muito pelo contrário. A gente hoje tem que pensar que um trabalho em casa é de todo mundo, né? A gente tem que pegar aí, você boizinho e boizinha aí que está aí me vendo, chegar em casa, ajuda o pai, ajuda a mãe, né? A varrer uma casa, organizar, arrumar o seu quarto, pegar a roupa suja, levar lá para coisa. Quer dizer, cada um fazendo a sua parte, e o trabalho fica leve para todo mundo. Porque se ficou só na costa de mamãe, coitada, né? E não é para isso. Eu costumo dizer que Deus faz as coisas certas. A gente é que às vezes atrapalha aí o processo. E aí eu trouxe para a gente entender que mesmo no home office, né, trabalhando em casa, a gente está em casa.
mas eu tenho que desligar de casa e focar no trabalho. Mesmo ouvindo o carro passando na porta, vai passando na sua rua o carro da economia. Compre economizando e economize comprando 10 bolas de sorvete, era R$ 10. Era, não é mais. Né? O carro do ovo, bandeja com ovos, com 30 ovos a partir de 12, 13, 14, 15 reais. Olha o gás! Né? Não é assim que passa? Imagine você trabalhando em casa, né? Numa reunião, né? Via Google Meet, olha. E esse som todinho aí ambiente. Né? A vizinha botando assim, ó. Se de dia a gente briga, à noite a gente chora, com a força do amor, a raiva vai embora, isso é guitarra, meu irmão, né? E aí, imagina, o som bem alto, hein? E falando sobre essa questão do home office, né? Nesse momento aí da pandemia, muitas pessoas que realizaram esse trabalho em casa, acabou condensando dentro de casa essa tripla jornada de trabalho que o professor estava colocando, porque além de eu trabalhar, né, as minhas questões, ter uma reunião ali, o meu trabalho lá direitinho e tudo, eu tinha que dar conta, né? Muitas mulheres passaram por isso, de dar conta do estudo da criançada, né, dos filhos, dar conta da comida ali, de fazer, dos serviços, né, trabalhos domésticos. Então, só condensou no mesmo espaço. Sim. Então, realmente foi bem complicado, viu? Essa questão aí, principalmente para as mulheres, que a gente sabe que ainda existe, né, essa carga maior em cima das mulheres, que não deveria, né? Mas, infelizmente, claro que isso já está mudando, modificando, né? Tem homens que já estão se conscientizando que também fazem parte daquele papel, daquelas obrigações, também é dele, e aí está, né, sendo parceiro. Mas ainda muitas mulheres sofrem com essa relação, viu? Aí. É bronca. É bronca, não é então, brinquedo nesse período não. aí do trabalho de home office, quem não endoidou, não endoida mais não. Não. Então eu trago aí de novo aí, Jonas, aí, olha aí, como seria melhor? Ó, aí eu trago o rapaz, né, coordenando aí um grupo de pessoas, trabalhando, mostrando um projeto, e na outro videozinho, uma mulher desempenhando o mesmo papel, para dizer e para mostrar para vocês que não existe esse negócio de menos capaz ou mais capaz, todo mundo é capaz, e lugar de mulher é onde ela quiser estar. Isso. Certo? É o que eu penso assim. Beleza? Então, ó, caminhando, eu trago. E assim, ó, veja que eu trago um formato de uma mesa, uma sala de reunião, né? E aí pessoas, né? Homens e mulheres, em torno de uma mesa redonda, onde lá na frente tem um rapaz e uma moça, ó, né? Isso aí já é uma ideia minha com relação à questão da igualdade. E aí eu vou contar uma história para vocês bem rapidinho. Aqui, corta para mim aqui, Juninho Play. Ó, numa das narrativas do rei Arthur de Camelot, né, da história da Excalibur, né, do rei Arthur lá na Inglaterra, professora, diz que tem uma história que, quando ele começou a falar, no italiano tem a história da távola redonda. Távola ou tábula é de mesa redonda. Por que a mesa redonda? Aí, quando ele foi, na época, a Inglaterra, a gente sabe que houve um período em que a Inglaterra ela foi invadida pelos vikings, né? Quem assistiu aí alguma série aí de vikings, né? Já viu que eles saíram da Noruega, da Suécia, da Finlândia, da Dinamarca, e isso por volta do século VIII, século IX, chegaram na Inglaterra. Primeiro na Inglaterra, depois França, Portugal, né, e vão conquistar, vão brigar, vão lutar. E aí um desses povos foi convidado pelo rei Arthur. Eles eram inimigos, né? O rei Arthur tinha uma dificuldade em povoar algumas áreas, né? E os vikings vieram em busca de terras, principalmente porque eles eram agricultores, né, em tempos de paz, e em tempos de guerra invadir outros reinos e usurpar o que se tinha. Então o que é que ele faz? Um acordo. E o cara chegou e disse, essa mesa redonda não tem ponta, porque a ideia deles é, quem senta na cabeceira da mesa é a pessoa mais importante. Então a mesa quadrada ou retangular, né, o local privilegiado da mesa é do dono, do patrão, do chefe, do governante. Da liderança. Da né? liderança. Quando ele coloca uma mesa redonda,
Ele disse, mas não tem não. Aí geralmente cada um vai sentar num lugar. Já vai ter o seu lugar pré-determinado. Mas numa mesa redonda quer dizer que todo mundo é igual. Não Tem o tem mesmo hierarquia. direito, né? Não Isso. existe uma hierarquia. É nesse sentido aí a ideia de um trabalho, por exemplo, numa empresa, não é? Um corporativismo, não do ponto de vista de querer defender um lado ou outro, mas você ser corporativo, não é? Você ter empatia, não é? Com os outros, com a função, com o trabalho, tá? E aí, ó, veja que eu trago veja, engenharia. Engenharia era um curso que era para homens, né? Matemática é uma disciplina que dificilmente tem uma mulher que ensinava matemática em escola, não é? Então, eu tenho certeza hoje que você, na sua escola, deve ter também uma professora de matemática, ou um professor, lógico, né? Mas, geralmente, hoje, a gente já encontra com mais facilidade uma mulher ocupando cargos que antigamente era só para homens. Médicos, engenheiros, advogados. Até os anos 50, isso era para homem, não era para mulher. Em princípio, mulher era para trabalhar em casa, era o trabalho de casa doméstico, né? Que é uma mentalidade machista de uma época, né? De uma cultura que foi gradativamente sendo superado, mas com muito esforço, né? As primeiras mulheres, aqui uma da primeira deputada, Berta, né? Se não me falha a memória, Berta Lutz, eu acho. Isso. Foi a primeira deputada federal do Brasil, né? Logo quando, em 37, quando Getúlio Vargas ainda era presidente, né, no Estado Novo, né, de 37 até 45, é interessante que foi uma época de ditadura, mas ele cria, por exemplo, a CLT, né, que é a consolidação das leis trabalhistas, né? Ele cria a questão de várias situações, como o 13º, né, férias, repouso remunerado, o voto feminino e a participação da mulher na política. Embora ainda hoje se tenha... Observe hoje as propagandas aí, estamos já em início de campanha eleitoral, observe que os partidos hoje, por força de lei, eles têm que ter pelo menos 30% das chapas compostas por mulheres. Né? Se não tiver, a chapa pode ser impugnada. Você vai falando, professor? Sim, é fundamental a gente trazer, né, essa questão, porque cada vez mais que a gente vê a mulher, né, se inserindo dentro de espaços, sejam eles de escola, sejam eles de movimentos sociais, de igreja, né, na política, em espaços de liderança, é importante, né, na vida em sociedade em si. É importante porque para a gente também ter não só a questão da representatividade, mas também de quebrar nessa estrutura, desconstruir essa estrutura tão machista, né? Patriarcal, onde a figura masculina sempre é que está ocupando espaços de liderança. E não é uma questão por conta que homens são melhores, são mais fortes, enfim, porque estudos, né, já revelam que não tem isso, né? Não tem essa disparidade. Somos capazes, a gente já vê aí exemplos de mulheres que são tão guerreiras, capazes de ocupar espaços de liderança e, por que não, né, ocupá-los? Porque ainda existia essa desigualdade. A gente sabe que vem, né, nos últimos anos, aumentando a inserção de mulheres em espaços que muitas vezes não eram nem, né, espaços que se imaginariam que elas iam ocupar, como é o caso na política, e a gente vê mulheres já sendo inseridas, né, ali representando, mas ainda um número pequeno, né? A gente precisa ocupar mais. E é justamente isso, mulher, o espaço de mulher, o lugar da mulher é onde ela quiser, seja na política, seja na engenharia, né? Seja onde ela quiser, né? Numa liderança, numa empresa, na frente de uma empresa, tudo isso é importante trazer, refletir, e aí, graças aos movimentos sociais, né? Que vem aí trabalhando, trazendo como pauta aí essa questão da gente ir desconstruindo aos poucos essa mentalidade aí machista, patriarcal, que somos capazes sim. Beleza. Né? Então aí eu trago nesse texto aí, ó, da imagem, que o crescimento da industrialização no Brasil, ele proporcionou, olha, a inclusão, né, da mulher no mercado de trabalho. Então aquilo que eu falava, a imagem de uma mulher engenheira,
não é? Que isso era, há 30 anos atrás, impossível de acontecer. Né? Mas as coisas mudam. Né? Então, conforme estudos recentes, ó, verifica-se, mesmo que de forma tímida, ou seja, ainda, né, começando, a mulher tem tido uma inserção maior no mercado de trabalho. Ou seja, a gente está vendo que a mulher, a cada ano, ela vem ocupando mais cargos no comércio, na indústria, em várias áreas, né, e ocupando cargos de chefia. Agora, é lógico que isso é com muita luta, não é fácil, tá? O espaço. Então, contudo, olha aí, ainda existem algumas dificuldades encontradas pelas trabalhadoras no acesso, por exemplo, a cargos de chefia e até igualdade salarial. Ou seja, mulheres no comando, né, gerentes, administradoras, né, com cargos executivos e, ao mesmo tempo, com o salário compatível, igual ao de um homem que faz a mesma função. Né? Isso ainda é um reflexo, né, dessa cultura machista atrasada e que ao longo do tempo, e muito em breve, se Deus quiser, isso vai estar já ser passado. Mas, enfim, a nossa sociedade é uma sociedade que ela foi construída com bases patriarcal, machista, isso vem lá do período colonial, né? Que por mais que a gente vá tentando desmistificar, desfazer essas questões, ainda existem pessoas que defendem, né, essa estrutura. Né? Volta aí uma questão interessante, histórica, né? Que eu digo que quando Deus fez o homem e a mulher, primeiro ele fez o rascunho, que foi Adão. Depois ele fez a obra-prima, que foi Eva. Né? A mulher, né, eu acho uma das mais importantes e bonitas criações de Deus. Agora, existe uma interpretação, né, que ainda existe e permanece, né, assim, as pessoas insistem na questão da costela de Adão. Isso é uma questão cultural, né, de que a mulher está sob a guarda, né, do homem, sob a proteção. Mas porque aquela sociedade lá, de quem escreveu o livro do Gênesis, que foi Moisés, né, só para entrar nessa questão aí, de onde vem essa questão cultural, né, que Moisés, na época, qual era a cultura? Né? Machista, patriarcal, enfim. Né? Então, em tela cheia aí, por favor, Geninho Play. Ó, as boizinhas ali, ó, e o boizinho aqui embaixo dando um negativo. Né? O que quer dizer isso? Ó, ainda encontramos a diferença em relação a homens que ocupam os mesmos cargos, né, ou ocupações de que as mulheres. Ora, se a gente tem homem e mulher desempenhando o mesmo papel, o salário deve ser compatível. Não é justo? Não é? Então, isso é um reflexo dessa sociedade. Então, de acordo com o relatório, não é, da Organização Internacional do Trabalho, a OIT, as mulheres ainda ganham, em média, 20% a menos que os homens desempenham a mesma função. Então, tem uma gerente de vendas mulher e um gerente de vendas homem. Geralmente, os homens recebem um pouquinho a mais ainda do que as mulheres. Né? Isso é um processo que deve ser corrigido. Não é? A função, o trabalho, o papel, tá? E aí eu vou contar, porque o tempo está curto, eu não quero me alongar muito, professora Vanessa, mas eu vou, se der tempo, eu contar essa história. Né? Mas, ó, mesmo qualificadas, mulheres têm mais dificuldades de crescer na carreira. Né? E isso por quê? Porque a mentalidade ainda é o quê? Uma mentalidade patriarcal, tá? Por que será essa prática que ainda acontece? Por que será que isso ainda acontece? Né? Qual o problema, qual a questão? Olha aí, mulheres de diferentes idades, cores, raças, né? Tendo aí a mesma possibilidade de trabalho. Essa é a ideia que eu queria passar. E de acordo com o IBGE, mulheres com 15 anos ou mais integram a força de trabalho no país. Portanto, são 55% de mulheres, né, no trabalho. Principais direitos trabalhistas das mulheres. 1. Licença maternidade. 2. Consulta médica durante a gestão. 3. Período de amamentação. 4. Igualdade salarial na CLT. Aquilo que a gente vinha discutindo. Mas aí o desafio da gente é conversar com seu professor, sua professora, seus colegas, sobre os avanços e desafios das mulheres no mercado de trabalho. Beleza?
Então aí vocês vão conversando aos poucos, e aí na aula que vem, e a gente retoma esses últimos slides só para a gente refrescar a questão dos direitos, né, das mulheres quando trabalham gestantes, tá? Professora Vanessa. Isso, alguns direitos já garantidos, a gente sabe que houve avanço, ainda alguns desafios aí para enfrentar, né? E saber, conhecer é o primeiro passo, né? Para a gente desconstruir esse preconceito, né? Vamos embora na luta, que liberdade é uma luta constante, viu? Então Sim. vamos embora. Um beijo e até a próxima aula. Tchau, tchau. Tchau, pessoal. O meu abraço especial para essa moça aqui, ó. Tchau, Raquel. Tchau, meu povo.